Oi, turma do livro Poliana, Eleanor H. Porter, no capítulo 16, Uma rosa vermelha e um chale de renda. Foi num dia chuvoso, mais ou menos uma semana depois da visita de Poliana ao Sr. Pendleton, que Miss Polly foi levada por Timothy a uma reunião das senhoras da igreja no início da tarde. Quando ela voltou às 15 horas, suas bochechas estavam com um belo tom rosa claro e o cabelo, por causa do vento úmido, estava desalinhado, com cachos em todos os lugares onde os grampos tinham afrouxado. Antes desse dia, Poliana nunca tinha visto a tia com essa aparência. Oh, tia Polly, a senhora também tem, a menina gritou, encantada, dançando em volta da tia enquanto as duas entravam na sala. Tem o quê, criança impossível? Poliana continuava a rodopiar em torno da tia Polly. Eu nunca soube que tinha. As pessoas podem ter isso sem os outros saberem que elas têm? A senhora acha que ainda vou ter, quer dizer, antes de ir para o céu? Ela gritou, puxando com dedos ansiosos algumas mechas do cabelo liso sobre as orelhas. Mesmo assim, eles não seriam pretos. A senhora não deve esconder essa parte preta. Poliana, o que significa tudo isso? Perguntou tia Polly, tirando o chapéu apressadamente e tentando alisar de novo o cabelo desordenado. Não, por favor, tia Polly. A voz entusiasmada de Poliana se transformou num apelo aflito. Não desmanche. É deles que estou falando, esses belos cachinhos pretos. Oh, tia Polly, eles são tão bonitos. Bobagem. Onde estava com a cabeça, Poliana, quando procurou as senhoras da igreja outro dia para falar daquele menino mendigo? Mas não é bobagem, argumentou a menina, respondendo somente ao primeiro comentário da tia. A senhora não sabe como fica bonita com o cabelo assim? Ó, tia Polly, por favor, posso arrumar seu cabelo, como fiz com a senhora Snow, e colocar uma flor? Eu ia adorar, de verdade, ver o resultado. Olha, a senhora ia ficar ainda mais bonita que ela ficou. Poliana, Miss Polly falou muito rispidamente, sobretudo porque as palavras de Poliana tinham provocado nela uma estranha sensação de alegria. Quando até então alguém tinha se interessado por sua aparência ou seu cabelo, quando alguém tinha adorado vê-la bonita. Poliana, você não me respondeu à minha pergunta. Por que procurou as senhoras da igreja com aquela conversa absurda? Sim, senhora. Agora sei, mas não sabia que era absurdo até o dia em que fui lá. E descobri que elas preferem ver o relatório a ver o Jimmy crescer. Depois disso, escrevi para as minhas senhoras da igreja, pois Jimmy está bem longe e pensei que talvez ele pudesse ser o menino indiano delas, do mesmo jeito que tia Polly sou uma menina indiana. E tia Polly, a senhora vai me deixar arrumar seu cabelo, não vai? Tia Polly levou a mão ao pescoço. O velho sentimento de impotência estava dominando novamente. Ela sabia disso. Mas, Poliana, fiquei tão envergonhada quando elas me contaram. Essa tarde, como você as procurou, eu... Poliana começou a saltitar alegremente. A senhora não falou que não posso arrumar seu cabelo. Cantou triunfante. Por isso, tenho certeza de que é o contrário, quer dizer, como aconteceu outro dia a respeito da geleia do Sr. Pendleton, que a senhora não mandou, mas não queria que eu dissesse que não mandou. Entende? Agora espere exatamente onde está. Vou buscar um pente. Que menina terrível. Mas, Poliana, protestou tia Polly, seguindo a menina para fora da sala e chegando ofegante ao andar de cima. Oh, a senhora subiu também? A menina perguntou já na porta do quarto da própria Miss Polly. Assim vai ser melhor ainda. Estou com o pente. Agora sente-se aqui, por favor. Oh, estou tão contente porque me deixou fazer isso. Mas, Poliana, Miss Polly, não terminou a frase. Para seu espanto e impotência, se viu sentada na cadeira em frente à penteadeira, com os cabelos caindo sobre as orelhas, sendo penteados por 10 ansiosos, mas muito leves e delicados dedos. Caramba, que cabelo lindo! Ela murmurou. E tem muito mais cabelo que a senhora Snow. Mas é claro, a senhora precisa mais porque não é doente e pode ir a lugares e ser vista pelas pessoas. Uau, acho que as pessoas vão ficar contentes quando virem isso. E surpresas também, pois a senhora escondeu esse cabelo por tanto tempo.
Tia Polly vai ficar tão bonita que todo mundo vai amar olhar para a senhora. Poliana, sussurrou uma voz sufocada, mas também chocada por trás de um véu de cabelo. Tenho certeza de que não sei por que estou deixando você fazer essa bobagem. Ora, tia Polly, achei que ia ficar contente se as pessoas gostassem de vê-la bonita. Não gosta de olhar para coisas bonitas? Sempre fico muito feliz quando vejo coisas bonitas, pessoas bonitas, porque quando vejo as do outro tipo, fico com muita pena delas. Mas e simplesmente amo pentear o cabelo das pessoas, exclamou Poliana animada. Arrumei o das senhoras da igreja muitas vezes, mas nenhum era tão bonito quanto o seu. É verdade que o da senhora White é muito bonito. E ela ficou linda no dia que consegui que vestisse roupas elegantes. Ó, tia Polly, acabei de pensar numa coisa, mas é segredo e não posso contar. Agora seu cabelo está quase pronto e daqui a pouco vou deixar a senhora sozinha por uns segundos. Tem de me prometer que não vai mexer nele, nem mesmo espiar até eu voltar. Não se esqueça. Ela concluiu e saiu correndo do quarto. Em voz alta, Miss Polly não disse nada, porém, para si mesma disse que era lógico que deveria desmanchar imediatamente o trabalho absurdo dos dedos da sobrinha e prender o cabelo da forma apropriada de novo. Quanto a espiar, como se ela se importasse com... Naquele momento, inexplicavelmente, Miss Polly se viu de relance no espelho da penteadeira. E o que ela viu causou um rubor em suas bochechas, que só aumentava quanto mais ela olhava. Viu um rosto que não era jovem, é verdade, mas que naquele momento estava radiante de surpresa e entusiasmo. As bochechas tinham um belo tom cor-de-rosa, os olhos brilhavam, o cabelo escuro e ainda úmido por causa da chuva caía em ondas sobre a testa e vinha para trás das orelhas, formando linhas maravilhosas que se alternavam com pequenos cachos suaves aqui e ali. Tão surpresa e tão mergulhada em seus pensamentos estava Miss Polly, olhando sua imagem no espelho, que só se lembrou da determinação de desmanchar o penteado enquanto Poliana entrou novamente no quarto. E antes que pudesse se mover, Miss Polly sentiu alguma coisa escorregar pela testa, parar sobre seus olhos e ser amarrada atrás da cabeça. Poliana, Poliana, o que está fazendo? Gritou. Poliana deu uma risadinha. É exatamente isso que não quero que saiba, tia Polly. E como estava com medo da senhora espiar, tampei seus olhos com um lenço. Agora fique sentada sem se mexer. Não vai demorar mais que um minuto. Aí deixarei a senhora ver. Mas Poliana, Miss Polly começou a falar, esforçando-se para ficar de pé. Você tem de tirar isso. Ai, criança, o que está fazendo? Falou ansiosa, enquanto sentia algo escorregar suavemente sobre seus ombros. Poliana apenas deu uma risadinha, ainda mais entusiasmada, com os dedos agitados. Ela estava arrumando cuidadosamente sobre os ombros da tia as dobras de um belo chale de renda, amarelado pelos longos anos em que ficou guardado sem uso e perfumado com lavanda. A menina tinha achado o chale uma semana antes, quando Nancy estava organizando as coisas no sótão. E agora ela pensou que não havia. Por que sua tia não se vestir elegantemente assim como foi com a senhora White? Com a tarefa cumprida, Poliana avaliou seu trabalho com um olhar de aprovação, mas percebeu que ainda faltava um toque final. Então, rapidamente, ela puxou a tia na direção do jardim de inverno, onde tinha visto uma rosa vermelha na treliça, bem ao alcance de sua mão. Tem hora que gagueja. Poliana, o que está fazendo? Aonde está me levando? Tia Polly tentava inutilmente ficar onde está. Poliana, não vou. Só vamos até o jardim de inverno, é só um minuto, vou terminar agora, já já. A menina falou ofegante, esticando o braço para pegar a rosa e a seguir colocando entre os fios macios do cabelo da tia sobre a orelha esquerda. Pronto, exclamou, desatando o nó do lenço e jogando longe o pedaço de pano. Ó, tia Polly, agora sei que vai ficar contente porque deixei a senhora muito bonita e elegante. Por um surpreendente momento, Miss Polly olhou para sua aparência enfeitada e depois a seu redor. Em seguida deu um grito alto e fugiu às pressas para o quarto.
Poliana, mirando a direção em que sua tia havia lançado o último e assustado olhar, viu através da janela do jardim de inverno uma charrete entrando na propriedade Hangton. Imediatamente a menina reconheceu o homem que segurava as rédeas. Empolgada, ela se inclinou sobre a janela. Dr. Chilton, veio me ver? Estou aqui em cima. Sim, o médico sorriu meio sério. Pode descer, por favor? No quarto, Poliana encontrou uma mulher com o rosto vermelho e os olhos raivosos arrancando os alfinetes que prendiam o chale de renda. Poliana, como pôde? Ela gemeu. E pensar que permiti que me enfeitasse assim e deixasse que eu fosse vista. Poliana fez uma expressão de desânimo. Mas a senhora estava linda, perfeitamente linda, tia Polly. E linda? A tia falou com ironia, jogando o chale de lado e atacando o cabelo com os dedos trêmulos. Ô, tia Polly, por favor, deixe o cabelo ficar assim. Ficar assim? Como se eu fosse... E Miss Polly puxou os cachos para trás com tanta força que alguns fios de cabelo ficaram soltos nas pontas de seus dedos. Que pena, estava tão bonita. Poliana quase chorou enquanto atravessava a porta do quarto. No andar de baixo, a menina encontrou o médico esperando na charrete. Receitei você para um paciente e ele me mandou buscá-la, anunciou o médico. Pode ir? Está falando de uma tarefa para cumprir na farmácia? A menina perguntou meio confusa. Costumava fazer isso para as senhoras da igreja. O médico balançou a cabeça com um sorriso. Não exatamente. É o Sr. Pendleton. Ele quer vê-la hoje e, se puder e quiser. Como parou de chover, vim buscá-la. Você vem comigo? Levo e trago você de volta antes das 18 horas. Eu ia adorar, exclamou Poliana. Vou perguntar para tia Polly se posso ir. Poucos momentos depois, ela voltou com o chapéu na mão, mas com uma expressão um tanto séria no rosto. Sua tia não queria que fosse? O médico perguntou meio tímido enquanto deixava a propriedade. Sim, Poliana suspirou. Ela queria muito que eu fosse, acho. Queria muito que fosse? Poliana suspirou de novo. Sim, acho que ela quis dizer que não me queria lá. Ela falou sim, corra, vá logo. Queria que tivesse ido antes. O médico sorriu, mas só com os lábios. Seus olhos estavam sérios. Por algum tempo ficou calado, depois, um pouco hesitante, perguntou. Não era sua tia que vi há alguns minutos na janela do terraço? Poliana respirou bem fundo. Sim, e acho que o problema todo é exatamente esse. Enfeitei minha tia com um chale de renda lindo que encontrei no sótão e arrumei o cabelo dela. Depois coloquei uma rosa e ela ficou tão bonita. O senhor não achou que ela estava linda? No início, ele não respondeu. Finalmente falou. Sua voz estava tão baixa que Poliana mal ouviu as palavras. Sim, Poliana, eu achei. Ela estava linda. Achou? Estou tão contente. Vou contar para ela, exclamou a menina satisfeita. Para sua surpresa, o médico deu um grito inesperado. Nunca, Poliana. Acho que vou ter que te pedir, não fale isso com ela. Ora, Dr. Chilton, por que não? Creio que ela ia ficar contente, mas não pode. O médico a interrompeu. Poliana permaneceu pensativa por uns instantes. É verdade, pode ser, ela lamentou. Estou me lembrando agora, foi porque viu o senhor que ela correu e depois reclamou que tinha sido vista. Imaginei isso, o médico murmurou. Ainda não entendo o porquê disso, insistiu Poliana. Ela estava tão bonita. O médico não disse nada. E, na verdade, não falou de novo até chegarem à grande casa de pedra onde John Pendleton permanecia deitado com uma perna quebrada. Poliana é terrível, gente. Terrível. A gente percebe o tempo todo a sua inocência, a sua vontade de transmitir alegria, felicidade, bondade dentro de uma inocência sem fim, né? E aí me faz recordar aquelas crianças, né, que chegam na sala de aula e às vezes o professor tá lá sobrecarregado com seus afazeres, ou até mesmo o azedume do tempo de serviço, aqueles professores mais rígidos, não disciplinadores, mas rígidos consigo mesmo, com os alunos, frios, que não querem ter contato físico, que
Em reuniões a gente conversa com alguns professores, a gente vê que ele não sente amor, não sente carinho por criança, fala que já está cansado, que não vê a hora de se aposentar. E essa postura de um professor mais afastado, mais indiferente, mais frio com as crianças, o que é pior, faz com que elas gostem, elas queiram conquistar esse professor a todo custo. Então eles trazem flores para esse professor, eles fazem bilhetinho, eles fazem a lição, eles querem mostrar os seus deveres, os alunos querem ganhar aquele professor a todo custo. Aí a gente cai naquela fala, né, que Deus não dá o frio maior do que a nossa capacidade de se cobrir. Então, pessoas assim, não que elas estejam no comportamento adequado, mas elas instigam crianças a desenvolver o amor, a conquista desse amor, né? E só que tem os dois lados. A criança, quando ela consegue conquistar esse amor, essa admiração, o carinho do seu professor, o acolhimento do seu professor, por mais difícil que esse professor seja, ambos saem ganhando, né? Porque o aluno conquista, ele fica feliz com a conquista, mas quando ele faz de tudo para conquistar o seu professor e esse vive dando fora, vive tirando a criança de perto dele, a criança se sente jogada, né? Se sente humilhada, e isso pode reverter de uma forma muito negativa na vida da própria criança. Então, assim, esse jogo que a Miss Polly faz com a Poliana, e a Poliana não consegue entender que é algo pessoal, que é algo íntimo dessa tia, entra em conflito na mente da Poliana, né? Será que o problema está na tia ou será que o problema está nela? E isso é algo que o adulto, seja professor, né, que o canal é voltado para a educação, ou o próprio pai e a mãe, a gente tem que parar para refletir. As nossas atitudes referentes às crianças, elas têm que ser algo voltado para as crianças e não do nosso íntimo. A nossa dor não pode passar para a criança, né? Os nossos traumas, os nossos mal resolvidos, né, sentimentos, não podem ser passados para os nossos filhos ou para os nossos alunos. Nós temos que saber diferenciar, né? Se eu tenho um problema com o esposo, eu tenho que resolver com o meu esposo. Eu não posso jogar isso no meu filho, né? Se eu tenho um problema familiar, de saúde, um problema mental, né? Minha cabeça está muito cheia de preocupações, eu não posso despejar isso numa sala de aula. Quantas vezes eu cheguei na sala de aula e falei assim, gente, hoje eu não estou bem. Hoje a professora não está bem. Eu não estou bem. Não é nada com vocês. Eu já cheguei aqui com problemas lá de casa que eu não consegui resolver, mas daqui a pouquinho a professora fica boa. Dá só um tempo para mim. É que acabou de acontecer. Então, às vezes, quando você estava saindo de casa, acontecia algum desentendimento com o filho ou com o marido. E aí é difícil. O ser humano não consegue colocar uma barreira automática diante das situações que vive. E aí você também não pode transferir um problema para o outro, né? Aí eu chegava na sala de aula e era bem sincera com os meus alunos. Olha, não tem nada a ver com vocês, vocês só me dão um tempo. Eu vou passar, nós vamos fazer a prece, nós vamos fazer nosso hino, vou passar aqui a pauta, vou dar a lição para vocês, vou sentar, respirar, colocar minha cabeça em ordem, aí vocês podem chegar perto de mim. E aí é engraçado que com o passar do tempo, quando eu entrava na porta da sala, a criançada já olhava assim, já sabia. Ih, hoje a professora não tá bem. Todo mundo, ó, quietinho, porque a professora não tá bem. Aí eu já escutava um chamando a atenção do outro, para eles ficarem quietos, para aguardar o meu comando. Então, esses combinados entre os adultos e crianças são saudáveis. Agora, quando você, adulto, chega e fala assim, olha, não quero conversa com você, a criança fica pensando que o problema é ela, né? A criança vem te dar um carinho, vem te dar um abraço, e você fala, não, agora não. Ela fica sem saber se esse agora não é com ela ou se esse agora não é algo seu. Então, nesse texto fica para a gente esse tipo de reflexão, né? Nós, enquanto adultos, o que nós estamos passando para as crianças? Esses altos e baixos de sentimento, de determinações, de hora sim, hora não, confunde a cabeça da criança.
E ela fica sem saber como se comportar. É que a danadinha da Poliana, ela é insistente, mas tem criança que já não. Ah, eu tentei uma vez, tentei duas, tentei três, não deu certo, eu não quero nem saber mais do meu pai e da minha mãe. Aí a criança se isola. Aí a criança passa a ter o problema comportamental de acordo com aquele comportamento do adulto. E aí, quando cresce, o adulto fala assim: nossa, ele é indiferente a mim, ele não vê que eu sofro, ele não quer me ajudar em nada. Quando ele estava ali do teu lado, você não foi sincera. Né? Aquela criatura que estava do teu lado, você não soube passar para ela o momento do sim, o momento do não. Muitas vezes ela se julgou o problema e ela não era o problema. Então, é trabalhar isso na mente da criança e na nossa própria mente, né? Não é fácil, não é fácil a gente fazer vários papéis e dentro desses vários papéis colocar cada qual no seu devido lugar. Às vezes a gente mistura todas as bolas, né? Porque nós somos imperfeitos. Mas mediante aos erros a gente vai acertando também. Não pode deixar a bola virar uma bola de neve, né? Que senão as relações vão se desgastando até chegar ao ponto que essas pessoas mais azedas acabam ficando sozinhas.